A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre sua família, sobre o seu lar. Dou graças a Deus por esse dia que Ele nos deu essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, gravando esse vídeo e que ele venha servir para o seu elevo espiritual. E eu quero deixar um texto da palavra do Senhor no Evangelho de Jesus que escreveu o evangelista Mateus, em seu capítulo 8, e o versículo 23 ao versículo 27, que nos diz assim a palavra do nosso santo e poderoso Deus. Jesus apazigua a tempestade. O texto bíblico nos diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, os discípulos de Jesus conheciam bem o mar da Galileia, pois era ali um trajeto costumeiro deles. Se os irmãos for ver a palavra do Senhor na pesca milagrosa, ali os discípulos tinham costume de pescar naquele lugar. E o mar da Galileia era um lago com aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. E ele era formado pelo derretimento de neve proveniente do Monte Hermon. O lago de Genezaré está a 208 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ali também causava um vento tempestuoso. E eles sopravam pela terra adentro, em consequência da diferença da temperatura entre o planalto e a bacia em depressão do lago. E acontecia um fato interessante. À noite, a temperatura caía consideravelmente no planalto, mas não junto ao mar da Galileia. E acontecia ali um choque térmico por causa dos ventos fortes e tempestades. E os discípulos, como homens do mar, homens tarimbados, homens acostumados com o mar, conheciam muito bem o seu barco, tinha total domínio das manobras. Eles estavam seguros. Passar para o outro lado do lago, muito fácil de se fazer para eles que eram tarimbados, eram acostumados. Além do mais que eles tinham todos os recursos humanos necessários para isso. E assim eles partiram, confiantes em seu conhecimento. O mar estava calmo, tranquilo. A distância era pequena. Olhando pelos olhos carnais, nenhum problema à vista. Porém, o texto informa que repentinamente começou a soprar um forte vento. As ondas começaram a se levantar sobre o barco. Os discípulos de Jesus, que eram homens treinados, estavam sem entender o que acontecia. Não era uma coisa costumeira acontecer aquilo, mas Deus tinha um projeto naquilo tudo. E apesar dos seus recursos, seu conhecimento e treinamento, o barco que estava agora era sacudido. O barco era invadido pelas ondas do mar.
E eles, como homem, começaram a ter medo. Eles ficaram impotentes diante do poder da natureza. E eles nada podiam fazer para evitar que se afundasse. Olhando aos olhos carnais, olhando para os recursos que eles tinham ali em mãos, eles viram que não poderia fazer nada para acalmar aquele vento, para acalmar aquela tempestade. O evangelista Marcos deixou registrado no capítulo 4, no versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Glória a Jesus. Há muitas pessoas que também passam por circunstâncias semelhantes, olhando os recursos dessa vida, tocam o barco do seu ser em uma autossuficiência, pensando que seus recursos materiais, seus conhecimentos ou treinamentos os guiarão em segurança. Porém, a qualquer momento o vento pode começar a soprar e as ondas do mar a se levantar. E mesmo todo conhecimento pode vir a ser inútil ao ver os seus recursos humanos se afundando. São diversas situações que parecem atuar de forma semelhante no curso da nossa existência. Essas ondas podem se levantar em locais que já achamos que estavam seguros. Quantos não acordam e percebem a tempestade de insegurança que se passa na vida conjugal? Trovoadas, ventos fortes, soprando em relação aos filhos, o céu escuro de problemas no trabalho, desemprego, incertezas, medo. A tempestade de problemas que parecem que vão nos afundar. Ondas de todo lado, família, trabalho, igreja. É preciso clamar pela ajuda de Jesus. E Jesus estava calmo, sereno, tranquilo naquele barco. Ele tem todo o poder. E o evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 39, ele continua dizendo: e ele, referindo-se a Jesus, disse: e ele, despertando, repreendendo o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Quando os recursos humanos não podem mais ajudar, quando tudo parece perdido, quando não há mais solução, ainda há a palavra de Jesus. É Ele quem determina o final. O Mestre nos mostra que este mundo físico e palpável pode ser subjugado pelo o poder da fé. Não há poder maior do que aquele que está no nome de Jesus. Quando se clama por este nome, os céus e a terra param, o mar e o vento se calam, até as hostes do mal se submetem, porque este é o nome poderoso do nosso Deus. Ainda o Evangelho de Marcos, capítulo 4, 41. E sentiram grande temor e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos puderam aprender esta maravilhosa lição. Jesus os exortou a ter fé, a confiar e acreditar. É Ele mesmo quem nos dá este poder. Confiar em Deus é entregar o barco do nosso ser ao comando de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Lembre sempre, com Ele no barco, ainda que venham as tempestades, Ele tem o poder de calar o vento e o mar. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Guarde essa mensagem nas tábuas do seu coração. Confie em Deus, que Ele é poderoso para te dar vitória nesta caminhada. Tenha fé e que Deus abençoe em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.
Que a paz de Cristo esteja convosco.